Olá! Hoje falaremos sobre preconceito linguístico. De acordo com o professor, linguista e filósofo Marcos Bagno, o preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou até mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Quando nós criticamos o sotaque de alguém ou julgamos o jeito de falar como certo ou errado, estamos cometendo um erro chamado preconceito linguístico. Ao desrespeitarmos o modo de falar de uma pessoa, estamos desrespeitando também o seu contexto social, cultural ou histórico, ou seja, sua identidade. Cada um tem a sua forma de falar e de se comunicar. Um bom exemplo para melhor compreensão é a nossa carteira de identidade, ou até mesmo o nosso modo de falar, que dá para identificar o lugar de onde viemos, nossa idade, gênero, grupo social e até mesmo a época ou a ancestralidade. Não existe modo certo ou errado de falar, temos a gramática e os dicionários para nos orientarmos e mesmo assim os modificamos constantemente. Por exemplo, a palavra você. Ela é uma versão atualizada e moderna da palavra antigamente conhecida como vossa mercê. Bom, quando a gente vai aprender um novo idioma, como por exemplo o inglês, a gente acaba tendendo para um sotaque, seja ele britânico ou americano comum. Mas assim como no português ou no inglês, as línguas possuem vários sotaques. Como é o caso do português, que tem nordestino, carioca, mineiro, entre outros. Não é que seja uma fala errada ou certa, apenas formas diferentes de se falar. O Brasil ele tem várias regiões. E dependendo se você mora mais na cidade ou mais em lugares interioranos, existem formas diferentes de se falar a mesma palavra. Por exemplo, tá tudo bem falar biscoito ou bolacha? Tá tudo bem falar gozando, mangando, caçoando ou zoando. Como também tá tudo bem falar tangerina, mimosa, pocã, manjerica, mandarina, fuxiqueira, mexerica ou bergamota. É apenas formas diferentes de falar e se referir à mesma coisa dependendo da sua região. Assim como falamos da tangerina ou bergamota, como queira chamar, o preconceito linguístico não é um problema frequente apenas na nossa sociedade e pode estar presente também dentro das escolas. Trata-se de uma rejeição de linguagens que fogem da norma padrão, o que pode resultar na ridicularização das formas de falar de algumas pessoas. Eu, Samara, convidei uma amiga minha, a Aline, que é brasileira, mas atualmente mora na Alemanha, para relatar um pouco de como foi aprender o novo idioma. Olá, eu sou a Aline, eu nasci no Brasil e me mudei para a Alemanha e fui convidada pela Samara para contar um pouquinho como foi a minha adaptação escolar aqui na Alemanha. Eu comecei na escola aqui com 15 anos, porém não na escola normal, numa escola de línguas, que sempre quando tem algum estrangeiro que começa nas escolas, eles geralmente têm esse sistema de colocar em uma aula de línguas primeiro. E foi o que aconteceu comigo. Comecei nessas aulas, mas mesmo assim foi uma grande dificuldade para mim, porque eu nunca tinha aprendido alemão. Assim, Duolingo, eu vi algumas coisas de Duolingo, mas não foi aquilo. E eu lembro que foi muito difícil, porque as professoras falavam comigo e aí eu só concordava e fazia coisa errada e tinha que falar para as professoras falarem inglês comigo por não entender. E assim, com um sistema totalmente diferente, sistema de notas, sistema de ensino. Então, foi bem difícil, mas quando eu comecei a pegar o jeito de ver como é que realmente funcionava, foi começando a ficar mais fácil, consegui aprender a língua mais facilmente. E foi isso que me ajudou, fez com que eu pulasse essa fase de adaptação na escola de alemão para pular para a escola normal. Mas mesmo assim foi uma mudança gigantesca, porque nesse curso de adaptação a gente só via coisas
fáceis, que era realmente pra gente aprender o alemão, e quando eu pulei para essa parte mais difícil, ficou realmente muito difícil. Mas como a língua alemã tem muitas palavras que são derivadas do latim, que fica mais fácil para as pessoas que falam português, começou a ficar mais fácil. E da mesma forma com o inglês, muitas palavras são parecidas com o inglês, porque a língua inglesa veio da língua alemã, então faz o mesmo sentido, faz um grande sentido assim se for comparar com a língua inglesa. E é aquilo, não estou nessa sozinha, tem professores que me conhecem e sabem a dificuldade que eu tenho, então sempre estão ali me ajudando. Se tem alguma palavra assim que eles sabem que eu não vou conhecer por ser realmente uma palavra que uma região da Alemanha fala ou algo do tipo, eles me explicam na hora o verdadeiro significado da palavra. Então, é tudo uma questão de tempo, eu diria. Mas é isso. Bom, eu não diria que, assim, estou completamente adaptada, mas sim ainda me adaptando. Porque sempre tem alguma palavra, assim, ou alguma frase que eu não consigo entender. Mas isso eu acho que acontece com todo mundo. Então, eu acho que realmente tem que dar tempo pro tempo. E devagarzinho eu tô conseguindo me adaptar. E não é um bicho de 7 cabeças, assim. É uma coisa que é de pouquinho em pouquinho mesmo. Então, assim, é completamente diferente o ensino, o sistema, assim. Mas quando você começa a entender, começa a ficar mais fácil. E foi isso. Muito obrigada. A Aline relata a dificuldade de aprender o alemão, mas, com a ajuda dos professores, consegue desenvolver bem sua fala. A seguir, apresentaremos um trecho de um vídeo onde é feita uma entrevista com um grupo de crianças de uma escola de línguas. É muito difícil para mim quando as pessoas falam muito rápido. Tinha muita dificuldade. Aí eu não conseguia falar nada mesmo. Para aprender português, para mim é fácil. Só que mais ou menos eu entendo português. Eu fico tranquila, só que quando eles falam tão rápido eu fico com dificuldade. Não está sendo difícil para você? Não, porque eu estava vendo películas algumas vezes em português, leyendo livros, aprender em português, porque quando eu ia cumprir 9 me ia ir ao Brasil. Eu entendi metade. Português tem muita pontuação, essas coisas aí. No Paraguai é diferente. Eu aprendia em uma escola de português. Agora eu estou aprendendo em livros. Eu aprendi português com meu pai. O que você achou mais esquisito? Janela. Janela? Por quê? Porque parece que diz Canela. sim. No vídeo, percebemos sotaques diferentes entre as crianças, mesmo todas elas falando português. Os vídeos deixam evidente que não há uma maneira correta de falar. O importante é que a gente consiga se socializar através da comunicação, respeitando as diferenças. Esse é um trabalho apresentado sobre a disciplina de didática ministrada pela professora doutora Samia Sulaiman, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os alunos que participaram foram Alan, Guilherme, Juan, Samara e Isnara.